A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre o primado de São Pedro. Como tudo isso é muito sério, como a nossa igreja tem história, como a nossa igreja ela é plena no seu ensinamento. Então, se nós fizermos um reestudo dos escritos dos santos padres, aqueles que contribuíram decididamente para a formulação correta da doutrina católica, né? Toda a nossa doutrina, Santíssima Trindade, Jesus Cristo, a Igreja, os sacramentos, a graça, tantos, né? E esses padres, eles nos ensinaram a ser igreja, a entender a doutrina de igreja. Então eu vou ler muitos relatos aqui hoje para vocês, desde o primeiro século, eles nos ensinando, né, a ser igreja, a entender a grandeza de tudo isso, desse mundo espiritual que nos foi revelado e no qual nós fomos inseridos pelo nosso batismo. Fazemos parte do corpo místico da igreja, né? Jesus é a cabeça e nós somos os seus membros. E cada um tem o seu lugar na igreja. O Papa tem o seu lugar como chefe visível da igreja. Jesus é a cabeça invisível e o Papa é a cabeça visível. É a pedra visível. Jesus é a pedra angular invisível e o Papa é a pedra visível da igreja, no qual foi construída e edificada toda a igreja. Isso é maravilhoso, né? Desde o ano 100 nós temos o relato de Santo Inácio de Antioquia. E a gente fala, nossa, Antioquia, né? Ela foi a mais importante comunidade fundada na época, a comunidade de Antioquia. Ela foi fundada por São Pedro, né? E Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio foi o terceiro bispo dessa comunidade, né? Ele conheceu pessoalmente São Paulo e São João, mas ele foi condenado pelo imperador Trajano à morte. Ele foi preso, né, e devorado pelos leões em Roma. Ele deu a sua vida pelo Evangelho e pela Igreja, né? Então isso é tão maravilhoso. E Santo Inácio, ele é do ano 110. Olha que interessante. Como eu falei, foi o terceiro bispo da importante igreja, comunidade de Antioquia, que foi fundada por São Pedro, né? São Pedro funda, é uma comunidade importantíssima, enorme. E Santo Inácio é o terceiro bispo dessa igreja, no ano 110. E já no ano 110, olha o que Santo Inácio nos deixa escrito, né? Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Então, nas suas cartas, né? Essa carta foi a carta aos Herminenses. Então, diz assim num trecho da carta: segui ao bispo vós todos, como Jesus Cristo ao Pai. Jesus segue o Pai e nós seguimos os bispos, né? Segui ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como ao preceito de Deus. Ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma concernente à igreja. Como válida, só se tenha a Eucaristia celebrada sob a presidência do bispo ou de um delegado seu. Hoje, né, os delegados dos padres. A comunidade se reúne onde estiver o bispo. E onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. Sem a união do bispo não é lícito batizar nem celebrar a Eucaristia. Só o que tiver a sua aprovação será do agrado de Deus e assim será firme e seguro o que fizerdes, né? Então isso já no ano 310, no ano 110. Depois nós vemos no ano 258 São Cipriano, bispo de Cartago. Olha o que ele fala, ano 258. Eu citei ano 110, tem mais escritores, mas eu estou citando alguns. Diz assim: o Senhor diz a Pedro, né? Então, deixa eu só explicar. São Cipriano, do ano 258, bispo de Cartago, ele foi um grande defensor da unidade da igreja. Então, já no terceiro século,
ele diz: o Senhor diz a Pedro, eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O Senhor edifica a sua igreja sobre um só, embora conceda igual poder a todos os apóstolos depois da sua ressurreição, dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, ser-lhe-ão perdoados. Se os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. No entanto, para manifestar a unidade, dispõe por sua autoridade a origem desta mesma unidade, partindo de um só. Sem dúvida, os demais apóstolos eram, como Pedro, dotados de igual participação na honra e no poder. Mas o princípio parte da unidade, para que se demonstre ser única a Igreja de Cristo. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade da Igreja? Confia estar na Igreja quem se opõe e resiste à Igreja? Confia estar na Igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre o qual está fundada a Igreja? Então, essa carta de São Cipriano é sobre a unidade da igreja. Então, é muito sério, gente, porque ele começou a nos dar essa clareza de igreja, no 258, né? Então, é muito interessante aqui a gente notar que esses escritores, daqui a pouco eu vou citar mais alguns, eles são do ano 258, 110. Aí você vai me perguntar assim: nossa, mas a igreja não começou a ter os papas e uma estrutura a partir do ano 300 com o imperador Constantino? Não. O imperador Constantino, no ano 300, ele se converte ao cristianismo. Antes dele, a sua mãe, a imperatriz Helena. Vocês já imaginaram o que é ser imperador, gente? É um império, o maior império que houve nessa terra. A imperatriz se converte e o imperador se convertem. Né? Então, Helena, Santa Helena hoje, ela restaura, ela constrói as primeiras catedrais já no mundo. Muitos templos pagãos, em cima desses templos pagãos foram construídas e consagradas igrejas. Né? Isso é só você ir lá na história e você ver. Mas o que acontece? Com a conversão de Constantino, né, a igreja que vivia escondida, celebrava-se a Eucaristia nas catacumbas, nas cavernas, no meio das florestas, a igreja vivia escondida por causa da perseguição. Eu acabei de falar para vocês, né, de Santo Inácio, do ano 110, ele foi condenado pelo imperador Trajano a morrer nos dentes dos leões no Coliseu, né, em Roma, entendeu? Então a igreja era perseguida. Com a conversão de Constantino, ele, como imperador, ele reconhece a igreja como instituição. Deu para compreender? Né? Então, no ano 313, ele proclama o Edito de Milão, dando liberdade ao império para servir a que Deus quisesse. Até os pagãos tinham liberdade, mas agora o importante era que os cristãos tinham liberdade de adorar e cultuar a Deus. Olha que lindo isso, né? Então, houve tudo isso. Então, Constantino ele dá uma visibilidade legal à igreja, né? Uma visibilidade legal à igreja. Depois, no ano 381, o imperador Teodósio, aí ele oficializa a religião cristã como religião do império. Isso está na história, é assim que aconteceu. Então, nós temos, né, o relato, eu já falei isso, mas eu vou repetir aqui, nós temos o relato de Santo Irineu, né? Santo Irineu é herdeiro direto dos apóstolos e nos dá muitos testemunhos, né, sobre sobre a igreja. Então, um dos grandes padres da igreja do século II foi Santo Irineu, no ano 202, discípulo de São Policarpo, grande bispo e mártir de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João.
Então, São João é pai espiritual, né? Ele catequiza, ele evangeliza São Policarpo. Irineu é filho espiritual de São Policarpo. E ele, Santo Irineu, na sua autoridade, né, ele nos deixa escrito, né, e se tem todos esses fragmentos e são reais e legais, né, então diz assim, olha só, depois de ter fundado e edificado a igreja, palavras de Santo Irineu, depois de ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino o cargo do episcopado. Anacleto o sucedeu. Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente que cabe o episcopado. Ele tinha visto os próprios apóstolos estiverem em relação com eles, sua pregação ressoava-lhes aos ouvidos, sua tradição estava ainda em seus olhos. Aliás, ele não estava só, havia em sua época muitos homens instruídos pelos apóstolos. A Clemente sucede Evaristo, a Evaristo Alexandre, em seguida Cisto, depois Telésforo, também glorioso por seu martírio. Depois Higino, Pio, Aniceto, Sótero, Eleutério, em 12º lugar a partir dos apóstolos. A sucessão de Pedro, né? Pedro, Pedro, Lino, Cleto e aí vem, né? E Irineu conclui, Santo Irineu conclui, é nesta ordem e sucessão que a tradição dada à igreja desde os apóstolos e a pregação da verdade chegaram até nós. E está aí uma prova muito completa de que é única e sempre a mesma a fé vivificadora que na igreja desde os apóstolos se conservou até o dia de hoje e foi transmitida na verdade, né? Então, olha que lindo isso, gente, não é? Então, nós temos a nossa história de igreja. Como é que você vai falar que a igreja surgiu no ano 300? Não, a igreja foi legitimada juridicamente por Constantino no ano 300. Entendeu? É isso, olha que coisa simples. Por que nós complicamos algo tão real e tão sério? Tá bom? Vamos ver mais alguns relatos de santos da igreja, né? Vamos continuar aqui. São João Crisóstomo, no ano 407, bispo de Constantinopla e doutor da igreja, diz assim: no interesse da paz e da fé não podemos discutir sobre questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma. Uau! Vou repetir, em São João Crisóstomo, do ano 407, bispo de Constantinopla e doutor da igreja, dizia: no interesse da paz e da fé, não podemos discutir questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma. Vamos ver mais um pouquinho, né? Vou ler de novo Santo Irineu para vocês, que é do século II. Porque é com esta igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja. Isto é, que devem concordar os fiéis procedentes de qualquer parte, ela, na qual sempre, em benefício dos que procedem de toda parte, se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Aí Santo Irineu escrevendo contra as heresias. Santo Agostinho, né, do ano 416, doutor, bispo, tudo. Olha o que esse grande homem fala. Roma falou, encerrada a questão, né? No encontro anterior, nós vimos que quando surgiu um problema da circuncisão com Barnabé e Paulo, eles sobem a Jerusalém para falar com Pedro, né? E Pedro, junto com os outros, resolvem a questão. É o que Santo Agostinho está falando. Roma falou, encerrada a questão. Mais alguns ricos ensinamentos sobre a igreja, né? Deixa eu pegar aqui. São João Crisóstomo, do ano 350, né? Não te afaste da igreja, nada é mais forte do que ela é a tua esperança, o teu refúgio, ela é mais alta que o céu e mais vasta que a terra, ela nunca envelhece. Novamente Santo Agostinho
do ano 400. A igreja avança em sua peregrinação através das perseguições do mundo e das consolações de Deus. E olha, nós vamos ter tantos relatos, que é uma coisa maravilhosa. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, no livro que ela escreveu, Os Diálogos, né, diz assim: foi na dispensa da hierarquia eclesiástica que eu guardei o corpo e sangue do meu filho. Foi no seio da igreja hierárquica que o Senhor depositou o seu mais precioso tesouro. Tenham a certeza de que quando eu morrer, a única causa da minha morte será o meu amor pela igreja. Aleluia. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja: eu sou filha da igreja. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. E é claro que tem muitos outros, vocês estão vendo passar aqui mais relatos, né, de mais santos, de toda a seriedade dos cristãos em obedecer à igreja, em estar com a igreja, em amar a igreja. É maravilhoso. Então, nós encerramos aqui esse estudo sobre o primado de São Pedro, sobre a igreja. Espero que tenha te ajudado. Inscreva-se no nosso canal, veja todos os nossos encontros. Nós estamos aqui porque amamos vocês, porque amamos a igreja. Amém? Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.